Em primeiro lugar, como você já chamou a atenção, Fabiola, Lula já demonstrou grande desconfiança com relação ao núcleo duro do GSI, né, do Gabinete de Segurança Institucional. Né, o afastamento do secretário de Segurança, a prisão do secretário de Segurança, a intervenção em Brasília, todos esses são dados muito fortes para evidenciar o que foi, na verdade, um grande complô. Na história do Brasil, é muito interessante a construção da figura dos militares, né? Eu teria que aqui recuar muito no tempo, vou fazê-lo brevemente para não incomodá-los, mas desde a Guerra do Paraguai foi sendo construída essa visão dos militares como os nossos grandes defensores da democracia, né? O que não são. Toda vez que os militares entraram no governo, a democracia esteve em risco. Vamos pensar, no golpe da República de 1889. Ocorreu um golpe dentro do golpe, né? Foi um golpe civil seguido por um golpe militar. E qual foi a primeira atitude dos militares no governo? Decretarem o estado de sítio. Mais uma vez eu lembro Lima Barreto falando da figura de triste fim de Policarpo Quaresma, quando Policarpo, um patriota, ele sim, acaba preso, né? E ele diz: essa não era a pátria que eu queria, porque justamente foi tomada pelos militares. Podemos falar também do que aconteceu em 30, né? 30 em que preparamos uma ditadura. E o que foi 64, se não um golpe civil-militar, né, que retirou paulatinamente, a partir de 17 atos institucionais, as liberdades, aí sim, as liberdades, não a liberdade que falava Bolsonaro, mas as liberdades democráticas de brasileiros e de brasileiras. E eu diria a você, Fabíola, pelo menos essa é a minha interpretação, que como nós tivemos uma Comissão Nacional da Verdade, como eu dizia para a Carla, que não pôde julgar, né, que não pôde de fato punir, nós mantivemos esses militares no seio do Estado. O governo Jair Bolsonaro foi preparando lentamente esse retorno dos militares, né? São mais de 12 mil militares empregados, também em postos civis, né, pelo governo Jair Bolsonaro. O governo Jair Bolsonaro também, desde Temer, na verdade, né? O Temer cria uma força-tarefa de inteligência em que ele submete várias instituições aos militares. Então, eu diria que isso foi uma construção lenta e gradual. Por exemplo, a intervenção em 2018 do general Braga Neto foi considerada também uma espécie de laboratório no que se refere às intervenções. Os militares estiveram de volta no governo Jair Bolsonaro. Estiveram de volta e, repito aqui, colocaram Bolsonaro com essa imagem de líder mais radical, mas sempre nessa tentativa de testar as forças. O que foi o 8 de janeiro? Em primeiro lugar, foi uma tentativa de criar uma grande confusão, e eu já dizia isso ao Josias, com menos cuidado, mas uma avaliação de que, se esses fossem considerados atos terroristas, seria necessária a intervenção militar. Né? Ou seja, é sempre esse modelo que leis de exceção são promulgadas por governos mais à esquerda. E aí conferem aos militares um poder de atuação muito grande. O que eu diria? É a mesma questão que eu falei para a Carla. Quando nós falamos no mote sem anistia, temos que incluir agora sem anistia também para os militares que forem responsabilizados por envolvimento no golpe de 8 de Mas janeiro. você acha que os chefes, por exemplo, dos militares, estariam envolvidos, Lilian? Porque quando a gente fala militares é muito amplo, né? Porque a gente tem aí, ontem mesmo, até conversando com o interventor do Distrito Federal, ele quis deixar muito claro aqui, ele até hoje escreveu: é preciso separar o joio do trigo. Ele falando sobre policiais do Distrito Federal que estavam ali tomando porrada na cabeça para defender o patrimônio público, e por outro lado, alguns policiais tomando água de coco e deixando, né, os golpistas invadirem o palácio. E aí acho que a gente também tem que ter o mesmo cuidado, às vezes, com os militares. Quer dizer, poderíamos ter sofrido um golpe se, né, a liderança das Forças Armadas estivessem envolvidas nisso. Você percebe alguma influência dessas pessoas, alguma força maior? Quer dizer, falamos sobre a influência de Bolsonaro, agora da parte de militares, vem de cima para baixo?
Olha, eu seria irresponsável se eu me adiantasse à apuração que está sendo feita em Brasília. Você também tem razão que, quando, em 7 de setembro de 2021, Jair Bolsonaro anunciou o golpe, vocês devem lembrar, ele disse isso com todas as letras, não houve adesão das forças militares. Em vários momentos em que Jair Bolsonaro ameaçou a República, a Constituição, o que fosse, não se viu essa adesão. Mas os dados agora são também muito contundentes. Se sabe, por exemplo, que o general Vilas Boas passou de carro pelo acampamento de Brasília. Isso quer dizer que ele é culpado? Não quer dizer. Isso quer dizer que é preciso que seja apurada essa situação? É preciso que seja apurada essa situação. Como é que podemos entender a ABIN, né? Ou seja, qual é a influência da ABIN? Como é que podemos entender a chegada de mais de 1.000 ônibus, né? E sem que isso fosse reportado corretamente aos responsáveis pelo, enfim, aos políticos do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Fabíola, tudo isso está sendo apurado. O que é bom é que estamos numa democracia, e numa democracia é preciso apurar esses fatos com muito cuidado. Mas é preciso mais, apurar e tomar consequências em relação a essa apuração. Nós estamos nesse momento.